Alô, Ipatinga, turma de Ipatinga está presente? Alô, Ipatinga, Ipatinga presente. Manhuaçu, não, Manhuaçu não está nessa, não. Manhuaçu está sim, Manhuaçu, isso aí, Manhuaçu. Carangola presente. A Metrópole JF. Alô, JF presente. Vitória. Pessoal de Vitória, tem alguém de Vitória aí? Caratinga. Ubaporanga. Tá todo mundo aí, né? Beleza. Bom, gente, então, na aula de hoje, nós vamos falar da nossa... continuar falando, né, da nossa fase instrutória no processo, no direito processual. Essa fase instrutória é importantíssima. Qualquer profissional do direito, seja ele advogado, seja promotor de justiça, seja juiz, tem que realmente se inteirar muito bem, estudar bastante esse tema da fase instrutória e, sobretudo, das provas em direito processual. Ou seja, como são, para começar, o que é esse instituto jurídico da prova e como a prova é produzida, quais as normas legais que conduzem à produção da prova válida, né, porque a prova produzida em desacordo com as normas legais fere o princípio do devido processo legal e ela não pode ser admitida no processo, pois é considerada prova ilícita, prova obtida por meios ilícitos. Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui, né, o slide, e a gente tem muito assunto hoje, né, vai ser uma aula com bastante conteúdo, como eu acredito que tem sido, né, as outras anteriores também, a gente tem preenchido bem o tempo e a ementa, né, vem sendo cumprida da melhor forma possível, assim, de uma forma a não, né, cumprir o cronograma, né, com o conteúdo em dia. Bom, esse slide de hoje a gente vai tratar aí com mais detalhes, assim, é um tema de teoria do processo, né, e aborda, né, a prova em seus aspectos teóricos, conceituais, né, juridicamente estabelecidos, elaborados na legislação processual, sobretudo nos códigos de processo, nas normas processuais. Está aparecendo aí a apresentação, gente? Estão vendo a apresentação aí? Tranquilo? Bom, sim. Então veja bem, nossa primeira abordagem aqui é a seguinte: quando a gente fala de prova, né, é uma coisa que, às vezes, assim, de forma corriqueira, né, a gente ouve falar muito, as pessoas falam assim, está me acusando, mas eu quero ver ela provar. Não tem prova, né? A prova, para nós, em direito, ela tem um sentido técnico importantíssimo que nós precisamos compreender. Porque a prova para o historiador, né, ela não é cercada desses limites jurídicos, dessas limitações legais. Né? A prova para uma relação de natureza privada, né, igual alguém fala alguma coisa de você, você fala assim, eu quero ver você provar isso. Né? Então, assim, não tem nenhuma limitação, não tem nenhuma regulação jurídica. Agora,
em direito, nós precisamos ficar atentos a todas essas limitações jurídicas em torno do instituto processual da prova. Então, quando se fala em prova, nós precisamos ter em mente que a prova, no direito processual, é que vai sustentar a argumentação das partes e a argumentação das decisões jurídicas. A sentença, como uma decisão jurídica, ela precisa estar amparada, sustentada pela prova. O acórdão que vier a confirmar ou refutar essa sentença, ele precisa se ater à prova dos autos também. Não pode simplesmente abandonar esse conteúdo que consta nos autos e se sustentar em conteúdos que estão fora dos autos, né? Os romanos já diziam, né, já tinham uma expressão que a gente adota até hoje, né? Ex autos, ex mundus, ou seja, o que não está nos autos não está no mundo. Então, para uma decisão jurídica, é preciso que aquele que vai tomar a decisão se ampare na prova dos autos, se ampare naquilo que foi recolhido no processo, no conjunto, que eles chamam lá de arcabouço probatório, né? Então, esses são os autos. Aquilo que não está ali, o que quer dizer esse ditado, né? Esse axioma, esse aforismo romano? Quer dizer o seguinte: o que não está nos autos não pode ser levado em consideração pelo juiz. O que não está nos autos é como se não existisse. Se uma determinada prova existe, mas não foi anexada aos autos, é como se ela não fosse, ela não existisse no mundo, não estivesse materializada no mundo. E o juiz não pode levar em consideração aquilo que não está nos autos. Bom, esse é o sentido, e por isso nós precisamos estudar exatamente o que são as provas admitidas, né, que são as provas admitidas em direito, e a sua forma de produção e a sua forma de encaminhamento no procedimento que se torna processo pela presença dos demais princípios processuais constitucionais, sobretudo o princípio do contraditório, porque a prova, para ser considerada uma prova válida, ela deve ser submetida ao chamado crivo do contraditório, né? Quer dizer, a prova, ela deve ser exposta à fiscalização das partes no processo, as partes que devem estar em simétrica paridade, ou seja, essas partes devem ser tratadas de forma isonômica, de forma igualitária pelo juiz. Bom, eu trago primeiramente aí algumas definições de prova trazidas por grandes autores do direito processual. Carnelucci, Francesco Carnelucci, italiano, ele dizia que a prova é um conjunto de normas, ela é formada por um conjunto de normas jurídicas que regulamentam o processo de determinação dos fatos controvertidos. Ou seja, ele também tem uma outra passagem nesse mesmo livro, A Prova Civil. Olha, gente, quem quiser ler um excelente livro a respeito de prova em direito processual, esse livro do Carnelucci, A Prova Civil, é um livraço, é uma coisa impressionante, um livro muito bem escrito e de muita substância, né? E ele diz que a função da prova é fixar os fatos no processo, ou seja, os fatos estão no mundo, eles só serão considerados no processo uma vez fixados, e a prova é que vai fixar os fatos no processo. Bem, Malatesta, que é um grande jurista que estudou a prova em matéria criminal, prova penal, inclusive o livro dele se chama A Lógica da Prova em Matéria Criminal, ele vai dizer que é o meio objetivo pelo qual o espírito humano se apodera da verdade, ou seja,
o espírito humano, que é o nosso pensamento, a nossa percepção, só vai considerar algo como verdadeiro se ele encontra uma referência objetiva, uma referência que ele possa ler, que ele possa apalpar, que ele possa tocar, que ele possa perceber. Então, ele entende que a prova é esse meio objetivo pelo qual o espírito humano se apodera da verdade. Diante da prova, nós vamos dizer se algo é falso ou verdadeiro. Antônio Araújo Sintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco, que são os grandes expoentes da escola instrumentalista, né, que entendem o processo como um instrumento a serviço da jurisdição, eles também vão considerar a prova como um instrumento, né, seguindo a linha de raciocínio que eles costumam adotar. A prova, então, é um instrumento pelo qual se forma a convicção do juiz. Ou seja, se não houver prova, o juiz não formará uma convicção segura. Irajá Pereira Messias, que já é mais da área do processo penal, ele vai dizer que é o elemento nuclear do processo, fornece o juízo de certeza moral para a aplicação da lei, sobretudo no processo penal, em que vigora o princípio indúbio pro réu, né? Havendo uma fragilidade da prova, havendo uma dúvida razoável acerca da robustez, da firmeza daquela prova, o réu deve ser absolvido. Então, o Irajá Pereira Messias vai dizer que, nesse caso, né, o juiz não terá, então, uma certeza moral. Apenas com uma prova robusta que ele teria a certeza moral, a tranquilidade para decidir. Rosemiro Pereira Leal diz que é um direito garantia inafastável à cognição. O que quer dizer isso? Olha, é um direito, é uma garantia das partes. Então, a prova é algo que o povo, uma vez litigando, uma vez estando em um processo, tem direito de exigir do Estado, né? A decisão deve ser amparada numa prova robusta, isso é uma garantia nossa, é uma garantia do povo. Bem, as ordenações filipinas tinham uma expressão que dizia que a prova é o farol do juiz. A prova é o farol do juiz, quer dizer o seguinte: o juiz está no escuro, o juiz está na penumbra, e quando ele se depara com a prova, ele entra em contato com a prova, tudo se esclarece para o juiz. A prova seria como se fosse um farol. É esse o sentido aí das ordenações filipinas, a legislação portuguesa que mais tempo permaneceu em vigor no Brasil, quase 300 anos de vigência das ordenações filipinas. Bom, inicialmente, para a gente estudar a prova, como o professor Rosemiro Pereira Leal apresenta para a gente, né, como um direito garantia, ou seja, você vê que ele já fala mais uma linguagem do Estado Democrático de Direito, uma linguagem mais adequada, né, mais em consonância com aquilo que nós encontramos na Constituição, ou seja, ele fala da prova como direito e como garantia, ou seja, direito eu posso exigir, garantia eu tenho, né, eu devo ter a certeza de que aquilo me é devido, né, eu posso pugnar, né, pelo respeito a esse direito. Então, além de um direito, eu tenho assegurado mecanismos, né, de que esse direito será observado. Então, é um direito garantia, ou seja, uma linguagem muito mais adequada ao sistema constitucional que nós estamos, né, vigente no Brasil. E o professor Rosemiro, ele vai falar dos princípios conceituais da prova. Isso aí é muito interessante, gente. Eu gosto de trazer algumas passagens do professor Rosemiro, porque na obra dele de TGP, ele traz algumas abordagens muito singulares, que às vezes não vão encontrar em outras obras, que, né, às vezes trazem uma abordagem mais superficial, e o professor Rosemiro Pereira Leal, ele traz algumas coisas que fazem muito sentido, como nesse caso aí dos princípios conceituais da prova, em que
ele nos apresenta princípios que a gente não vai encontrar em outras obras. Por exemplo, o princípio ele, né, nos aponta 3 princípios, né? O princípio da indiciariedade, o princípio da idealidade ou enunciação e o princípio da instrumentalidade da prova. Bom, isso é muito simples da gente compreender. Bom, a indiciariedade, né, lá no processo penal, existem os indícios como meio de prova. A indiciariedade é a existência do elemento sensível na realidade objetiva. É a possibilidade da gente perceber, né, a existência de um elemento de prova que pode ser analisado, né, que pode ser melhor compreendido no decorrer do processo, né? Então, quando você fala em indiciariedade, é aquela a apreciação inicial, às vezes até superficial, do elemento de prova. Bom, o princípio da idealidade ou enunciação já é a apreensão, a somatização e a transmissão do elemento de prova pelo intelecto. Por quê? Se isso não passar por essa fase, né, se uma vez percebido um indício, ele não for submetido a uma análise de forma que ele possa ser melhor apreendido pelo intelecto, porque nós estamos falando de processo de conhecimento, né? Quando você fala em processo de conhecimento, você está falando de um processo intelectivo, cognitivo. E isso quer dizer que é uma operação, né, intelectual, uma operação do cérebro humano. E quando você fala em processo de conhecimento, o conhecimento fica a cargo do juiz, né, que vai conhecer os fatos, conhecer o direito e vai decidir. Mas também de todos os envolvidos, de todas as partes e de terceiras pessoas que poderão depois chegar, analisar aqueles autos, entender o que ocorreu ali, entender o que aconteceu, né? Ter o conhecimento, ainda que a posteriori, ainda que depois dessa causa, desse processo decidido. Bom, a instrumentalidade já diz respeito à materialização gráfico-formal dos elementos pelos meios intelectivos ou técnicos permitidos, né? Bom, isso aí é o seguinte, quando você se deparar com um elemento de prova, é preciso submeter aquilo ali a uma atividade intelectual. Isso será anexado no processo de maneira formal, precisa ser formalizado em um instrumento, por isso que esse é o princípio da instrumentalidade. A prova precisa ser expressa num instrumento. Então, se você tem um elemento de prova, né, você precisa distingui-lo do meio de prova e do instrumento de prova. Então, o instrumento de prova será o resultado de todo esse procedimento probatório, e o instrumento de prova é que será encontrado nos autos do processo. Então, vamos dar um exemplo aí para vocês. Nós podemos distinguir o elemento de prova, e isso vai no princípio da indiciariedade, vai ser definido no princípio da indiciariedade, como, por exemplo, o corpo de delito. Olha, num crime que deixa vestígios, né, o corpo de delito, né, passa por essa indiciariedade e a pessoa que precisa, né, apresentar essa prova em juízo, ele perceberá esse elemento na realidade objetiva, um elemento sensível. Um elemento sensível é o quê? Um cadáver, por exemplo, uma lesão, um objeto danificado, que precisa ser submetido ao meio de prova, que é a perícia, por exemplo. Né? A perícia, inclusive o termo perícia, a origem etimológica, né, do termo perícia é perceber. Né? O perito é aquele que percebe. Perícia, perceberem. Então, na fase de enunciação, né, de idearidade, ou seja, vai passar pelo ideário, né, pela
pelo pensamento humano, né? Ou seja, da percepção para a reflexão humana, nessa fase seguinte é que é realizada a perícia sobre o elemento de prova que foi encontrado, uma pessoa morta, né? Uma pessoa morta foi encontrada, ele é o elemento de prova. Nós submetemos esse elemento de prova, ou objeto de prova, a um meio de prova, que nesse caso é a perícia. A perícia vai produzir um instrumento de prova que é chamado laudo ou exame de corpo de delito, ou ECD. Esse instrumento de prova é que vai ser levado aos autos. Vai fixar nos autos a ocorrência de uma morte violenta por uma causa A, B, C ou D, que está demonstrada graficamente, formalizada ali num documento, num papel denominado laudo, que traz todas essas informações assinadas por quem tem a competência para fazê-lo, no caso, os peritos. Bom, então isso aí, gente, quando a gente pensa dessa maneira a prova, a gente vê que existe aí uma complexidade, mas uma complexidade que tem um sentido da gente compreender, né? Uma complexidade que não é difícil da gente compreender e que tem muita utilidade no nosso exercício de atividade jurídica, no nosso trabalho jurídico. Então, a compreensão da prova, né, a partir desses princípios aí, tem sim uma relevância muito grande. Bom, na sequência aí, a gente observa os chamados sistemas históricos de apreciação da prova pelo juiz. Ou seja, nós temos aí, ao longo da história, uma variedade de sistemas de observação e de apreciação da prova. Primeiramente, o sistema da certeza legal. Bom, o que é esse sistema da certeza legal? Se refere às leis da natureza, né? Aos atributos da natureza. É o que a gente viu aqui já lá no início, que acontecia nas ordalhas, acontecia também nas inquisições. É considerado o sistema mais primitivo. Por quê? Porque tem as provas tarifadas, né? As provas tarifadas, a gente parte do pressuposto de que uma determinada forma tem mais valor do que a outra. Então, isso acontecia nas ordalhas e acontecia na Inquisição. As ordalhas era a prova de fogo, né? O sujeito era submetido a uma prova de fogo, por exemplo, que era, né, andar sobre um braseiro, né? E se ele não se ferisse, ele era inocente. Se ele se ferisse, era culpado. Então, aquilo tinha um valor absoluto, chamados juízos de Deus, ou juízos divinatórios. Ele era condenado, assim, ele era instado, né, a se submeter a uma prova de água, né, de óleo fervente, a entrar num caldeirão de óleo fervente. Se sobrevivesse, era inocente; se não sobrevivesse, era culpado. Então, esses chamados juízos de Deus, né? Ou seja, aquilo tinha um valor absoluto, né? Surgiam aí os compurgadores, né? Os caras que às vezes colocavam a mão no fogo pelo outro, né? Aquele que deveria colocar a mão no fogo, às vezes era um sujeito muito poderoso, às vezes ele era muito querido mesmo, tinha as pessoas que se ofereciam para... Daí é que vem essa expressão, né? Colocar a mão no fogo por fulano de tal. Isso, as pessoas se ofereciam, ou simplesmente pagavam alguém para ir lá e fazer, né? Achava um otário para ir lá e morrer no lugar dele, né? Existe um valor absoluto. Na Inquisição, por exemplo, a confissão é que ia ter um valor absoluto. Então, buscava-se sempre a confissão. Torturava a pessoa para que ela confessasse. Então, se ela confessasse sob tortura, de qualquer forma que ela confessasse, aquilo ali era considerado a chamada rainha das provas, né? A prova mais importante que existia. Então, esse período da certeza legal é considerado hoje, né, o mais primitivo e aquele que não tem nenhuma validade, né? Ou seja,
ele é formado por componentes místicos tradicionais que hoje em dia já não são aceitos. Bom, na sequência, o sistema da livre convicção. O sistema da livre convicção é o seguinte: o juiz tinha total liberdade para apreciar a prova. Então já era o oposto, né? Na certeza legal, se tivesse uma determinada prova ali, o juiz podia se afastar dela. Ele tinha que seguir aquilo, né, que estava prescrito ali. Se tivesse uma confissão, o juiz não poderia deixar de lado essa confissão e teria que adotá-la obrigatoriamente. Na livre convicção, o juiz não se importava tanto com as provas, não dava tanto valor às provas, mas ele julgava de acordo com a sua equidade ou com a sua conveniência, né? A gente observa que o Código de Processo Civil de 73, ele falava que o juiz deveria adotar nas suas decisões a equidade. Equidade é um sentimento de justiça, né, subjetivo, próprio de quem vai julgar. Bom, o que o Código de Processo Civil dizia era para julgar com equidade e não por equidade, ou seja, era para aplicar a lei com o máximo de justiça possível, mas o primeiro parâmetro era a lei. No sistema da livre convicção, isso era completamente livre, o juiz julgava com o seu sentimento particular de justiça, ele não estava atrelado a nenhuma legislação rígida. Então, havia um pressuposto, né, de que o juiz ele tinha uma consciência moral especialmente preparada para atender as demandas de justiça, para julgar, né, da forma que seria o julgamento mais adequado para atender o interesse coletivo. Bom, esse é o chamado princípio dispositivo, né? O juiz completamente fora da atividade probatória das partes, as partes ficavam livres para produzir a prova e ele ficava livre para decidir de acordo com a sua consciência, né? Bom, nós evoluímos então para o princípio da persuasão racional. O que é o princípio? Esse princípio é o que está em vigor hoje. Então, se você for ler qualquer livro aí de processo, seja de teoria geral do processo, seja de processo civil, de processo penal, de processo trabalhista, eles vão mencionar o princípio da persuasão racional, que é também chamado de princípio do livre convencimento motivado. O que é o livre convencimento motivado? Bom, o juiz ele tem uma liberdade para apreciar, né, os fatos, para interpretar a lei, mas essa sua liberdade precisa ser depois motivada, porque a Constituição, no artigo 93, inciso 9, estabelece que todas as decisões do judiciário, né, todas as decisões do juiz devem ser devidamente motivadas. Bom, quando se fala persuasão racional, quer dizer o seguinte: olha, o juiz também precisa convencer na decisão dele. Não é completamente livre para emitir uma decisão irracional, uma decisão que não tem nenhum amparo na prova dos autos nem na lei, isso não ser questionado depois. Como nós temos um sistema de duplo grau de jurisdição, em que fatalmente, na maioria das vezes, há um recurso a um tribunal de segundo grau, a um tribunal de segunda instância, o juiz precisa persuadir racionalmente não só as partes, como os futuros apreciadores daquela decisão, que serão os desembargadores, os ministros de tribunais superiores. Então, essa decisão ela deve estar motivada nos fatos, nas provas e na legislação. Persuasão racional quer dizer, o juiz precisa convencer, não pela sua autoridade, pelo cargo que ele ocupa, pelo martelo, pela beca que ele bate, nada disso. Ele deve convencer pelos argumentos empregados na decisão,
que são direcionados à parte, ou seja, as partes têm essa garantia. Você vê aí a própria Constituição dizendo que as decisões do judiciário precisam ser fundamentadas. As partes, então, têm essa garantia, e o juiz precisa se esforçar também para fundamentar muito bem a sua decisão, porque, em caso de recurso, terá mais chance de prevalecer uma decisão que estiver bem fundamentada, estiver bem amparada pela prova dos autos e pela melhor interpretação da lei. Até aí, tranquilo, gente? Bom, o Guilherme de Souza Nutti, ele é um autor do direito processual penal. Ele faz uma constatação, né, óbvia, no sentido de que o que vigora hoje em dia é o sistema de persuasão racional, também chamado de livre convencimento motivado, né? Ele é o mais avançado, é o mais evoluído, é o mais adequado ao Estado democrático de direito. Mas o Nutti identifica resquícios dos dois outros sistemas na legislação atualmente em vigor no Brasil. Por exemplo, quando o Código de Processo Penal exige exame de corpo de delito para os fatos que deixam vestígios, ele, de certo modo, adota o sistema da certeza legal, porque determinados fatos, para serem considerados provados, deveria haver um exame de corpo, tem que haver um exame de corpo de delito, né? Então, a gente, por exemplo, uma lesão corporal não é possível provar né, por testemunhas. Então, quando o Código de Processo Penal aponta que determinado tipo de crime necessita, para ser provado, do exame de corpo de delito, ele está adotando um resquício da certeza legal, ou seja, só posso confiar para determinados fatos no exame de corpo de delito. Não tem outra possibilidade. E ele faz uma menção também ao júri como o sistema de livre convicção. Ou seja, o jurado ele não precisa fundamentar a sua decisão. O jurado, no tribunal do júri, responde sim ou não de acordo com a consciência dele. Né? O jurado não precisa fundamentar, ao contrário do juiz no sistema de livre convencimento motivado. Então, isso é uma análise que o Guilherme Souza Nutti faz, apenas para a gente também perceber o seguinte: olha, esses sistemas históricos, num ponto ou outro da nossa legislação, apesar do sistema de livre convencimento motivado, de persuasão racional, ser aquele mais adequado ao Estado democrático de direito, é possível a gente encontrar resquícios dos outros dois ainda no nosso sistema atual, né? Bom, o Raoni aqui perguntando, né, seria a decisão embasada nos argumentos aliados às provas, exatamente. O juiz argumenta em cima das provas produzidas pelas partes no processo. Bem, falando de mais alguns princípios relacionados à prova, né, nós temos os chamados princípios instrumentais, que são os princípios da verdade real e da verdade legal, né? Bom, isso é uma discussão muito frequente no direito processual. A gente observa os autores, muitas vezes, dizendo que no processo deve prevalecer a verdade formal, ou seja, o que não está nos autos não está no mundo, pouco importa a verdade real, que é aquela verdade material, aquela verdade que se encontra na realidade fora dos autos. O que deve se levar em consideração é a verdade formal produzida a partir dos meios probatórios admitidos em direito, e se não for dessa maneira, não é válido. O juiz não pode colocar numa sentença, por exemplo, que realmente ele tinha um conhecimento de tal fato, porque ele passava lá naquela rua toda noite, ele via tal situação, ou seja, ele via, a situação estava lá, mas ele não pode trazer aquilo para os autos de uma forma arbitrária.
aquilo só poderá ser considerado se vier de uma forma anteriormente prescrita em lei, cumprindo as formalidades. Por isso que a gente chama de verdade legal, ou seja, aquela de acordo com a lei, e verdade formal, aquela que cumpriu as formalidades para ser inserida no processo. Bom, o que acontece, né, é que no processo penal, muito se fala na busca da verdade real. Por quê? Porque está em jogo a liberdade do réu, a liberdade do indivíduo, né, a liberdade de um cidadão. Então, seria lícito a um juiz abandonar um pouco essas formalidades para buscar a verdade real, até como uma garantia para que o réu não seja julgado sem provas, né, para que o réu não sofra um julgamento tão grave, que é o julgamento no processo penal, sentença penal é uma coisa gravíssima, e nessa hipótese, né, o juiz estaria autorizado a buscar a verdade real, se esforçar para buscar a verdade real, porque, às vezes, a verdade formal trazida pelas partes é insatisfatória, e o juiz, para não incorrer num erro judiciário e condenar o inocente, ele estaria, então, autorizado a se preocupar com uma busca da verdade, ainda que as partes sejam negligentes ou inertes em relação a essa produção de prova. Um grande autor de processo penal, que eu gosto muito, que é o Denilson Feitosa Pacheco, no entanto, ele vai dizer o seguinte: olha, essa é uma dicotomia falsa, né, esse embate entre verdade real e verdade legal, porque hoje em dia seria mais correto falar em verdade processual, né? Não é nem formal, nem substancial ou real. No sistema processual, é possível, né, como eu disse agora há pouco, né, é possível uma convivência desses princípios, né? O princípio dispositivo, que é aquele que o juiz deixa para as partes produzirem as provas, abandona a produção da prova como sendo uma responsabilidade integral das partes, ou seja, ele fica distante dessa atividade probatória, e o princípio inquisitivo, que é aquele em que o juiz fica mais ativo na produção da prova, ele intervém mais, como eu disse, na busca da verdade real. Então, a busca da verdade real seria mais relacionada, né, o chamado princípio inquisitivo, em que o juiz exerce uma atividade probatória mais evidente, né, no decorrer do processo. O juiz atua mais na busca de determinados elementos. E a verdade legal seria mais relacionada ao princípio dispositivo, ou princípio acusatório também. O princípio dispositivo também é chamado de princípio acusatório, em que o juiz fica mais distante. O que o Denilson Feitosa Pacheco diz é que, hoje em dia, não faz muito sentido, né, essa dicotomia ela já é separada, porque a maioria dos autores vão dizer, olha, ou você é acusatório, né, é dispositivo, o sistema é dispositivo, ou é acusatório, ou é inquisitivo. Né? Não é possível conviver, né, os dois princípios. A maioria dos autores vão dizer, inclusive, que o Estado Democrático de Direito está amparado pelo princípio acusatório. Não é possível adotar, em hipótese alguma, nada de princípio inquisitivo no Estado Democrático de Direito. Tanto que agora, recentemente, o pacote anticrime trouxe uma alteração no Código de Processo Penal, colocando isso assim de uma forma muito clara. Instituiu o artigo 3º-A no Código de Processo Penal, o pacote anticrime é a Lei 13.964, de 2019, que diz o seguinte: o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão da acusação. Então, esse novo comando legal, na verdade, ele vai
né, contrariar um pouco essa visão aí do Denilson Feitosa. Denilson Feitosa Pacheco é um promotor de justiça já há muitos anos, né, um grande pesquisador, e é um procurador. Ele, na verdade, hoje ele é procurador de justiça aqui no estado de Minas Gerais, já por antiguidade, e é um cara que pesquisa muito, né, a respeito de atividade investigatória do Ministério Público. O livro dele, em processo penal, é realmente uma referência. Bom, então ele vai dizer que alguns autores mais recentemente vêm concluindo, olha, é necessário, às vezes, no processo penal, alguma atividade do juiz, né, alguma atividade inquisitiva em alguns momentos. Evidentemente que isso não pode ser em todos os momentos processuais. Mas o Código de Processo Penal agora vem de certa forma, inibir bastante a atividade do juiz no processo, a atividade em busca da verdade real. Ou seja, está consagrando o princípio acusatório, o princípio dispositivo, o princípio da verdade legal ou verdade formal. Bom, enfim, são interpretações que a gente encontra na doutrina jurídica e uma repercussão prática que a gente pôde perceber agora de todo esse desenvolvimento aí. Bom, a participação do juiz na produção das provas no processo penal, principalmente, já vem sendo uma participação mais distante, né? Porque antes de 2008, o juiz conduzia tudo. O juiz era que conduzia as perguntas. Ele era o primeiro a perguntar para a testemunha, ele era o primeiro a tirar as dúvidas, ele era o primeiro a apontar aquilo que... a direcionar, né, a fazer a gestão da prova numa audiência de instrução e julgamento. Então, ele tinha uma atividade maior. Depois do juiz, né, a parte é que perguntava. O Ministério Público, quando era testemunha da acusação, passava a palavra para o Ministério Público e depois para a defesa. Se fosse testemunha da defesa, passava a palavra primeiro para a defesa e depois para a acusação. Bom, mas muitas vezes, quando a palavra era dada às partes, o juiz já tinha, né, feito todas as perguntas que ele entendia pertinentes. Bom, em 2008 nós tivemos uma reforma radical nessa parte do Código de Processo Penal, em que o juiz passou a ser o último a perguntar. E hoje em dia, muitos juízes, às vezes, nem pergunta fazem. Passa a palavra para o Ministério Público, o Ministério Público faz as perguntas dele, se o Ministério Público não tiver pergunta, passa a palavra para a defesa faz as perguntas, e o juiz, alguns fazem algumas perguntas complementares, outros tem juiz que, muitas vezes, até se abstém de fazer pergunta. Bom, uma coisa que se discute muito é a questão do deferimento, né, de provas na fase de investigação. O juiz determina lá autoriza, né, uma escuta telefônica, autoriza uma busca e apreensão e depois, mais adiante, ele vai julgar aquele caso, né? Por isso que há alguns que defendem a instituição do chamado juiz de garantias, ou seja, um juiz só para cuidar dessa fase de investigação e o outro depois para julgar para cuidar da fase de instrução e da decisão. Bom, então, no processo penal brasileiro, nós temos aí um certo equilíbrio, né? Na instrução, o juiz um pouco mais ausente, mas podendo deferir provas cautelares, medidas urgentes para a produção de prova. A gente observa na lei de organizações criminosas várias medidas ali, mecanismos diferenciados de investigação que dependem da autorização do juiz, como a ação controlada, a captação ambiental, interceptação telefônica, tudo isso depende de autorização do juiz. Ou seja, como você tem para cada fase, para cada momento ali, um tipo de regulação, né, a gente precisa observar como foi a atuação do juiz naquele momento específico. Por exemplo, se for numa instrução, o juiz tomar a iniciativa das perguntas antes das partes, isso pode provocar uma nulidade no processo. O juiz, ele precisa, né, observar aquela sequência ali das perguntas. Então,
no geral, né, o que se tem é uma estrutura acusatória, com alguns momentos em que é possível algumas ações do juiz, alguma atividade do juiz, na autorização de produção de provas cautelares, de provas urgentes, provas antecipadas. Bom, o que é preciso analisar, no caso concreto, como foi a conduta do juiz, né? Dependendo da situação, se ele avançou no momento em que não caberia a ele avançar, ele pode incorrer aí na produção de uma nulidade no processo. Quando não há provas suficientes, né, e dá-se a decisão por indícios, suposições ou chamados onde a fumaça há fogo. Olha, o chamado fumus boni iuris, né, só para medidas cautelares, tá? Quando você tem lá, fumus comissi delicti, né, ou fumaça do bom direito, é para as medidas cautelares. Agora, para condenar alguém, é necessário haver uma robustez na prova. O Código de Processo Penal, ele fala da prova indiciária, né? Só que indício é diferente de suposição. O indício, ele tem uma certa lógica, né? Você liga uma situação provada, né? Provada a uma outra que estaria interligada, a uma outra que precisa ser provada, mas que por uma certa lógica dos acontecimentos, é possível associar, né, o indício àquela ocorrência. A fumaça é um indício, né? Índice, é o índice, né, onde a fumaça há fogo, realmente é por aí. Mas o indício, ele é uma prova lícita, é uma prova permitida em direito, é uma circunstância provada, né, já demonstrada nos autos, que leva a uma conclusão que não está explícita, mas pode ser deduzida, né, daquela circunstância provada. Então, é admitida em direito. Agora, a prova indiciária isoladamente também, ela muitas vezes se mostra insuficiente. Você vai encontrar muitas decisões dizendo que o indício é suficiente para oferecer uma denúncia, para o juiz receber uma denúncia, é suficiente para uma medida cautelar, para uma prisão preventiva, para uma prisão temporária, para uma sentença de pronúncia, levando o caso ao tribunal do júri, mas o indício não é suficiente para condenar, né? Então, há muitos desses entendimentos, que a prova indiciária isoladamente é insuficiente para condenar, mas é um tipo de prova previsto no Código de Processo Penal. Mesmo sendo prova indiciária, é possível uma gradação, né? É possível você chegar à conclusão de que existem indícios mais fortes, indícios mais fracos, e aí, evidentemente, vai chegar um momento que vai caber ao juiz decidir e fundamentar, né? Não pode também promover aí um acolhimento de um indício de forma arbitrária. Ele tem que fundamentar o acolhimento desse indício, por que ele acolheu um indício nessa circunstância. Bom, como eu já expliquei aí, os princípios, né, expositivo e inquisitivo são os que sustentam essa abordagem, né? Ou seja, o juiz mais distante da gestão da prova, sistema dispositivo ou acusatório. O juiz mais presente na produção da prova, sistema inquisitivo. Bom, na sequência, a gente vai falar agora de alguns outros princípios, né, relativos à prova no direito processual, na teoria do processo. Por exemplo, o princípio da comunhão da prova, né? A prova, uma vez anexada aos autos, ela não pertence mais a quem a anexou.
Não existe aquilo assim, a prova é da defesa, a prova é da acusação. Uma vez anexada, uma vez acostada ao processo, todos os sujeitos processuais podem utilizar daquela prova. Então, a defesa pode se basear numa prova apresentada pela acusação, a acusação pode se apresentar, pode se basear numa prova apresentada pela defesa, né? O autor, o réu no processo civil, mesma coisa. E o juiz, evidentemente, vai poder se servir desses elementos. Às vezes, a gente precisa tomar cuidado, né, com as provas que vão ser levadas, porque um deslize ali de uma testemunha pode ser aproveitado pela outra parte. Um documento inadequado pode ser aproveitado pela outra parte. Então, isso tem que ter muito, muito cuidado, né? Porque depois daquilo ali anexado nos autos, não há mais um pertencimento da prova à parte que produziu. Pertence a todos os sujeitos processuais. O outro princípio, o princípio da não autoincriminação, né, também conhecido como nemo tenetur si detegere. Nemo tenetur si detegere é um termo em latim que quer dizer o seguinte, ninguém está obrigado a se despir em juízo. Ninguém está obrigado a se entregar, né? Então, o réu ele tem direito de permanecer em silêncio. O réu ele tem direito de ficar calado. Ele não é obrigado a apresentar, né, um fato que vá prejudicá-lo, uma prova que irá prejudicá-lo. O Pacto de São José da Costa Rica, por exemplo, ele estabelece, inclusive, o direito de se recusar a intervenções corporais. Né? O Pacto de São José da Costa Rica é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, Convenção Americana de Direitos Humanos. Por exemplo, pelo pacto, ninguém é obrigado a oferecer material genético para um DNA, não é obrigado a oferecer sangue para um exame de alcoolemia, não é obrigado a submeter ao bafômetro, não é obrigado a fornecer padrões gráficos, impressões digitais, participar de reconhecimento de como é que fala aquele reconstituição, né, do fato, não é obrigado a participar de acariações. Bom, isso é o sistema vigente no Brasil, em virtude não só da nossa Constituição, mas da Convenção Americana de Direitos Humanos, o chamado Pacto de São José da Costa Rica. Bom, mas isso não é uma unanimidade no mundo, né? No processo penal alemão, é autorizada essas intervenções sem o consentimento do réu, desde que sejam intervenções que não acarretem risco à saúde. Então, a tirada de um sangue, né, para fazer um DNA, lá no direito alemão, é permitido, mesmo contra a vontade do réu, contra a vontade do acusado. Bom, avançando um pouco mais aí, nós temos ainda os princípios da proporcionalidade e da publicidade. Bom, o princípio da proporcionalidade, vocês estudaram lá no direito constitucional, na teoria da Constituição, que é um princípio que não está escrito expressamente na Constituição, é um princípio implícito, mas que em diversos pontos do exercício do direito, ele vai aparecer. E no processo, no direito processual, não é diferente. O princípio da proporcionalidade, ele pressupõe 3 subprincípios, como, por exemplo, a necessidade, a adequação e a proporcionalidade em sentido estrito. Vocês já viram isso lá na teoria da Constituição, vou explicar isso aqui rapidamente. A necessidade quer dizer o seguinte, a medida adotada deve ser realmente necessária. Ou seja, não vai se utilizar um meio invasivo, um meio de prova invasivo para uma situação em que não seja necessário. Um crime menor, você não vai adotar aí uma escuta telefônica, uma
uma captação ambiental, uma ação controlada para um crime de menor potencial ofensivo, né? Um crime que seria desproporcional à utilização. O outro princípio é a adequação, né? A medida, evidentemente, tem que ser adequada a produzir o resultado almejado. Por exemplo, a busca e apreensão para bens móveis, para análise de bens móveis. A perícia, né, o exame de corpo de delito, para analisar um cadáver, e assim sucessivamente. E a proporcionalidade em sentido estrito é aquela que é verificada no caso concreto. A produção da prova não pode sacrificar direitos individuais. Ou seja, não é necessário você observar que tipo de caso está sendo investigado e se aquele tipo de caso ali necessita mesmo aquela prova não será uma prova que vá produzir ali uma violação de direitos individuais da parte para um caso em que a necessidade não é tão evidente assim. Com relação à produção da prova, o princípio da proporcionalidade, ele passou a constar expressamente no Código de Processo Penal, né, que estabelece aqui que o juiz, né, ele deve, ao deferir a prova, né, ele precisa observar o princípio da proporcionalidade. Bom, isso está previsto, gente, no inciso 1º do artigo 156 do Código de Processo Penal. Olha só, o artigo 156 diz o seguinte: a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. Então, olha só, voltando um pouco àquilo que a gente falava antes, o ônus da prova cabe a quem alega no processo penal. Então, cabe às partes. Se a acusação, né, encaminha ali uma alegação, obrigação da acusação provar. Porém, facultado ao juiz de ofício, ou seja, então, você tem o princípio acusatório aí na primeira parte do artigo, depois pula para o inquisitório, ou seja, o juiz de ofício, ou seja, sem ninguém pedir, né, ele pode ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, ou seja, da cabeça dele, por conta dele, ele pode ordenar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, aí sim, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Se não me engano, é a primeira vez que o princípio da proporcionalidade veio parar na legislação, estabelecida assim de uma forma expressa, né? É nesse inciso 1º do artigo 156 do Código de Processo Penal. Bom, além da publicidade, da proporcionalidade, nós temos o princípio da publicidade, ou seja, a prova, ela é pública. Se você quiser ir ao fórum, assistir uma audiência, você pode assistir essa audiência. Você pode acompanhar a oitiva das testemunhas, você pode acompanhar um interrogatório de um acusado, depoimento pessoal da parte. A não ser naquelas hipóteses em que a prova é muito invasiva, né? Então, quando se trata de violação de sigilo telefônico, bancário, fiscal, a prova é mantida em segredo de justiça. Quando se trata de crimes sexuais, né, crimes contra a dignidade sexual, também a prova é mantida em segredo de justiça. Mas isso são circunstâncias excepcionais. A regra geral de que a prova ela é regida pelo princípio da publicidade. Bom, outros princípios, o princípio do contraditório, que é um princípio geral de direito processual, mas no campo probatório ele tem uma aplicação
muito importante, porque é o princípio audiatur altera pars, né? Ou seja, quer dizer, ouvir a outra parte, é o direito, né, de ambas as partes serem ouvidas, é o direito à ciência bilateral com relação à prova produzida. Só vai ser considerada prova, muitos autores vão dizer isso, né? Só vai ser considerada prova aquela circunstância submetida ao crivo do contraditório. Antes, são elementos de informações. No processo penal, gente, isso é muito nítido, porque tem a fase do inquérito, que é uma fase extrajudicial, né, chamada persecução penal extrajudício, e depois nós temos a fase do processo, né, chamada persecução penal